Áudios vazados do celular de Jair Bolsonaro após a operação da PF tomaram as redes sociais na noite da última quarta-feira. Toda a imprensa se apressou em dizer que o material era bombástico, que justificaria a prisão do ex-presidente e do filho Eduardo. O Jornal da Oeste separou alguns trechos para a audiência. O tom áspero das conversas predomina, a começar pela cobrança de Malafaia sobre a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. A carta do Trump é para você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, e nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo. Malafaia também questiona a passividade de Jair Bolsonaro. O líder religioso aconselha o ex-presidente a ir às redes sociais denunciar os abusos de Alexandre de Moraes. A sua bolha precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes, censuras, centenas de censuras secretas, ilegais, a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. Você tem que meter o... A lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo. Ela mudou 10 vezes e ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes, ele disse que a Polícia Federal, o delegado tentou colocar palavras na boca dele, pelo amor de Deus. Em outro trecho, Jair Bolsonaro foi categórico. Sem votação da anistia, não há negociação sobre tarifas. Quanto às conversas e acordos paralelos envolvendo governadores, o ex-presidente optou por não expor os aliados. Malafaia, o que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não ser onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém e estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não perde nenhuma, tenha certeza disso. E claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos conhecer então o nosso time de hoje, começando sempre pelas damas. Fabi Barroso conosco. Fabi, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, agradeço pela habitual gentileza. Meu amigo Serrão, também boa tarde a todos aqui do Jornal da Oeste. E vamos porque agora a fofoca, lá suprema e entre membros da família Bolsonaro virou motivação de indiciamento. É isso, né? A gente já vai conversar aqui a respeito desse tema. Antes, dando boa tarde, claro, ao nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, querida Fabiana, querida Geisiane. Estamos aí, a Grampolândia, revelando tudo de maneira escusa sobre como funciona ou não funciona a política no Brasil. Mas o detalhe grave, nada disso é crime, hein? Pois é, vamos começar por aí. Bom, só para a gente dar o contexto aqui, Fabi, já passo a palavra para você. O áudio ele tem pouco mais de 10 minutos, são várias conversas entre o Silas Malafaia e o Jair Bolsonaro, conversando a respeito da conjuntura política, o que evidentemente não configura crime. Tem ali algumas cobranças do Malafaia, inclusive tem também em relação ao Tarcísio de Freitas, seguindo algumas ordens do próprio Bolsonaro em relação à negociação ou não com os Estados Unidos, enfim, mas um áudio que evidentemente não é criminoso. Fabi, a Polícia Federal, além de Gestapo, ela está também parecendo que é o portal do Léo Dias, portal de fofoca, porque qualquer político brasileiro, aliás, qualquer um de nós que trabalha com a política tem conversas, olha só que coisa curiosa, a respeito de política em seus WhatsApps.
Olha, realmente foi no tom que você narrou aqui no comecinho do jornal, né? A imprensa fez aquele urgente, urgente, né? E aí, realmente, a gente sempre fica preocupado, vai ler a petição, 33 páginas de nada, gente, nada, né? E eu não posso aí deixar de notar que o Silas Malafaia já divide a tela conosco, e esse pedaço aí, onde ele fala, depois que ele é coagido, né, que ele é quase sequestrado pelos policiais agentes da Polícia Federal que estavam no aeroporto e fizeram, então, essa busca e apreensão a mando do ministro Alexandre de Moraes sem anuência da PGR, isso é muito importante. Ele foi pedir depois, não sei se ainda concedeu, mas neste momento não tinha anuência da PGR. E ele estava revoltado, e com toda a razão, né? Ele estava chegando de Portugal, então não tem por que confiscar o passaporte dele. Os indícios de que crime, né? Ele não sabia qual era o objeto do indiciamento, isso é comum há 6 anos, infelizmente, né? O objeto que tem que ser as partes e o objeto, tem que ser claros. E depois tem que ter acesso integral ao que está, né, sendo investigado, porque como você vai se defender, como que você vai produzir prova para poder sair de um enrosco se for injusto, não é mesmo? Então isso não tem acesso, a gente já sabe. E aí ele foi para uma sala, tinha outros pastores junto com ele, estava voltando lá acho que inauguração das igrejas dele, lá em Portugal, e teve passaporte, caderno e celular apreendido. E aí o que chama muita atenção, mas muita atenção, é que depois de uns 40, 50 minutos, Rede Globo, né, a Globo News estava lá ligando para pessoas e perguntando, né, qual era o relacionamento, ou tentando entender as conversas do celular do Silas Malafaia, que ele mesmo disse aí nessa entrevista que ele forneceu a senha para os agentes da Polícia Federal. Agora, inquérito, gente, é sigiloso, por lei, tá? Você não pode, não pode vazar inquérito, não pode vazar investigação. Tá lá no Código de Processo Penal, se ele ainda valer. E você tem a questão do processo em si, ele tem por regra ser transparente. Qual que é a desculpa que eles utilizam? Que é um crime de lesa pátria. Então, por ser um crime de lesa pátria, todas essas mensagens que nós ouvimos podem ser divulgadas. Mas será que é mesmo? Né? Será que está confirmado? Será que existe indícios robustos para que se promova aí algo que é a exceção da exceção no processo penal, que é você divulgar, você vazar para a imprensa toda e levantar o sigilo da petição, a petição horrível, né, que não liga nada com nada, e não é crime, né, tanto a parte lá, porque tem várias partes, tem vários parágrafos nessa petição, e várias divisões, e uma delas é, por exemplo, o presidente Bolsonaro ter cogitado pedir asilo político lá na Argentina, e esse asilo político, ele teria cogitado, que não é crime, pedir asilo é um direito, tá? Não é crime, é direito reconhecido internacionalmente, e foi em 2024 que hoje o doutor Carlos Bueno, que é o advogado do presidente Bolsonaro, esclareceu essa parte. Como assim? Essa mensagem tem mais de 1 ano e meio atrás e, né, não tem fundamento. Então não tem fundamento. Agora, para a matéria jurídica, para o cenário político que nós estamos tão conturbado, pouco me importa. Se pai xingou filho, xingou pastor, é tudo em família, amizade, é conversa privada, né? Então, acabou. Isso, para mim, é indiscutível. E olha, mostra que não tem organização, que não tem quesitos para que continue essa palhaçada de indiciar Bolsonaro, que é outro indiciamento, né? Então, Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro e o pastor Malafaia por conspiração. E agora, né, o que motivou a busca e apreensão seria coação, né, e obstrução de justiça. Qual que é a obstrução de justiça? Eu realmente não compreendi. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.